Dr. Ricardo Silva, com seus olhos injetados de sangue e a barba por fazer, parecia mais um fantasma do que o brilhante geneticista que um dia fora. Seu laboratório, um emaranhado de tubos de ensaio, microscópios e computadores, era um santuário para sua obsessão: encontrar a cura para a doença degenerativa rara que afligia sua filha, Sofia. A doença, uma anomalia genética cruel, estava lentamente transformando a menina em uma sombra de si mesma, roubando-lhe a mobilidade, a fala, a própria vida. Ricardo, com sua mente brilhante e seu coração dilacerado, havia jurado que não descansaria até encontrar uma solução, não importava o custo. Ele trabalhava em um laboratório clandestino, escondido nas profundezas de um prédio abandonado na periferia de São Paulo. As paredes úmidas e o cheiro de mofo eram um contraste gritante com os laboratórios de ponta onde ele havia construído sua reputação. Mas aqui, ele estava livre das amarras da ética, das burocracias, das regras que o impediam de avançar. Ele ignorava os limites, os avisos, as vozes que o alertavam sobre os perigos de brincar de Deus. Para Ricardo, Sofia era sua única bússola, e a cura, seu único objetivo. Sua pesquisa o levou aos confins da Amazônia, a um fungo raro, de cor esverdeada e textura viscosa, que os povos indígenas chamavam de lágrima da floresta. Lendas locais falavam de suas propriedades regenerativas, de sua capacidade de curar feridas e de rejuvenescer o corpo. Ricardo, o cientista cético, havia descartado as lendas como superstição, mas a análise do fungo revelou algo extraordinário: um composto genético único, com a capacidade de reverter a degeneração celular. Era a resposta que ele tanto buscava, a chave para a cura de Sofia. Ele isolou o composto, purificou-o e o testou em culturas de células, em animais de laboratório. Os resultados eram promissores, quase milagrosos. As células degeneradas se regeneravam, os tecidos se reconstruíam, a vida florescia onde antes havia apenas decadência. Ricardo sentiu uma onda de euforia, uma sensação de triunfo que ele não sentia há anos. Ele estava perto, tão perto de salvar sua filha, de trazer de volta a luz aos seus olhos. Mas uma dúvida persistia. A lenda falava de um preço, de uma maldição associada à lágrima da floresta. Os indígenas alertavam sobre a dualidade do fungo, sua capacidade de curar e de corromper. Ricardo, o cientista, havia ignorado os avisos, atribuindo-os à ignorância e ao misticismo. Mas o pai, o homem desesperado para salvar sua filha, sentia um calafrio na espinha. Ele sabia que não podia arriscar a vida de Sofia com algo desconhecido. Ele precisava testar em si mesmo, garantir a segurança, antes de aplicar em sua filha. Ele preparou a dose, uma pequena quantidade do composto genético, e a injetou em sua própria veia. A sensação foi imediata. Um calor que se espalhava por seu corpo, uma energia que o preenchia, uma sensação de vitalidade que ele não sentia há anos. Ele se sentiu mais forte, mais alerta, mais vivo. Era como se o fungo estivesse rejuvenescendo cada célula de seu corpo, revertendo os efeitos do tempo, da fadiga, do estresse. Ele sorriu, a esperança renovada, a certeza de que havia encontrado a cura. Mas, no fundo, uma semente de terror havia sido plantada, e ele sabia que não seria fácil arrancá-la. O laboratório, antes seu santuário, começava a se revelar como algo mais, algo que desafiava sua compreensão, algo que estava além do controle humano. A euforia inicial de Ricardo durou pouco. A sensação de vitalidade que o preenchia começou a se transformar em algo mais, algo perturbador. As anomalias começaram de forma sutil, quase imperceptíveis, facilmente atribuíveis ao estresse, à falta de sono, à sua própria ansiedade. Mas elas se intensificaram, se tornaram mais evidentes, mais grotescas, corroendo sua racionalidade e sua sanidade. Primeiro, foi a pele. Pequenas manchas esverdeadas surgiram em seus braços, como se o fungo estivesse brotando de dentro para fora. A textura de sua pele se tornou áspera, escamosa, como a de um réptil. Ele tentava esconder as mudanças com roupas de manga longa, mas a sensação de sua própria pele se transformando era constante, um lembrete vívido da maldição que ele havia invocado. Em seguida, foram os dentes. Eles começaram a se alongar, a se afiar, a se tornar pontiagudos, como presas. A dor era excruciante, mas Ricardo a suportava, convencido de que era um efeito colateral temporário, um preço a pagar pela cura. Ele evitava se olhar no espelho, temendo o que veria,
a imagem de um monstro que se formava lentamente em seu próprio corpo. Os olhos, antes cansados e injetados de sangue, tornaram-se sensíveis à luz. A luz do sol o cegava, a luz artificial o irritava. Ele preferia a escuridão, o silêncio, o isolamento de seu laboratório. Seus olhos, antes castanhos, começaram a brilhar com uma luz esverdeada, um reflexo da lágrima da floresta que agora corria em suas veias. Ele tentava esconder os olhos com óculos escuros, mas a sensação de sua própria visão se alterando era constante, um lembrete vívido da maldição que ele havia invocado. As anomalias físicas eram acompanhadas por uma degeneração mental. Ricardo se tornou agressivo, impulsivo, e seus instintos primários começaram a dominar sua razão. Ele sentia uma fome insaciável, um desejo por carne, um impulso incontrolável de caçar. Ele tentava resistir, mas a fome era avassaladora, um grito primal que ecoava em sua mente, forçando-o a ceder. Ele começou a ter pesadelos vívidos. Não eram os pesadelos habituais de um cientista, com experimentos falhos ou teorias refutadas. Eram pesadelos onde ele se via transformado em uma criatura grotesca, um predador que se esconde nas sombras, caçando para satisfazer sua fome. Ele acordava em pânico, o corpo coberto de suor frio, a sensação de que os pesadelos não eram apenas sonhos, mas uma extensão da realidade que o cercava. Ricardo sabia que estava perdendo o controle. A cura que ele tanto buscava havia se tornado uma maldição, e ele estava se transformando em algo que não era mais humano. Ele tentava se agarrar à sua racionalidade, à sua lógica, à sua razão. Mas a cada dia, a cada hora, a cada minuto, ele sentia sua humanidade se esvair, sua mente se tornando um labirinto de instintos primários. Ele estava preso, não pelas paredes do laboratório, mas pela própria maldição que ele havia invocado, e que agora estava tecendo sua própria realidade ao seu redor. As transformações físicas de Ricardo eram apenas o prelúdio para a verdadeira calamidade, a degeneração mental. A mente brilhante que outrora desvendava os segredos do DNA agora se tornava um campo de batalha, onde a razão travava uma guerra perdida contra os instintos primários. A cada dia, a cada hora, a cada minuto, a humanidade de Ricardo se esvaía, substituída por uma fome insaciável, um desejo por carne, um impulso incontrolável de caçar. Ele começou a perder a noção do tempo, dos dias, das semanas. As horas se misturavam em um borrão de escuridão e fome. Sua rotina, antes metódica e precisa, tornou-se caótica, ditada apenas pelos seus novos e aterrorizantes instintos. Ele se escondia nas sombras do laboratório, evitando a luz, evitando o contato humano, temendo o que poderia fazer, o que poderia se tornar. Sua agressividade aumentou exponencialmente. Pequenos ruídos o irritavam, movimentos bruscos o faziam rosnar. Ele quebrava objetos, rasgava papéis, e a cada explosão de fúria, sentia uma estranha satisfação, uma liberação de energia que o deixava mais forte, mais selvagem. Ele tentava resistir, mas a raiva era avassaladora, um grito primal que ecoava em sua mente, forçando-o a ceder. Os pesadelos se tornaram sua realidade. Ele não apenas sonhava em ser um predador, ele era um predador. Ele sentia o cheiro do sangue, o calor da carne, o gosto da caça. Ele via o mundo através dos olhos de uma besta, onde a vida era apenas uma fonte de alimento, onde a sobrevivência era a única lei. Ele acordava em pânico, o corpo coberto de suor frio, a sensação de que os pesadelos não eram apenas sonhos, mas uma extensão da realidade que o cercava. Ele começou a ouvir vozes. Não os sussurros do fungo, mas vozes humanas, vozes de suas vítimas. Gritos de terror, súplicas de misericórdia, o som de ossos quebrando. Ele tentava ignorá-las, mas elas se tornaram uma trilha sonora constante para sua crescente apreensão. Eram vozes que pareciam vir de dentro de sua própria mente, de todos os cantos do passado. Ele tentava ignorá-las, mas elas se tornaram uma trilha sonora constante para sua crescente apreensão. Ricardo sabia que estava se tornando um monstro. A cura que ele tanto buscava havia se tornado uma maldição, e ele estava se transformando em algo que não era mais humano. Ele tentava se agarrar à sua racionalidade, à sua lógica, à sua razão. Mas a cada dia, a cada hora, a cada minuto, ele sentia sua humanidade se esvair, sua mente se tornando um labirinto de instintos primários. Ele estava preso, não pelas paredes do laboratório, mas pela própria maldição que ele havia invocado, e que agora estava tecendo sua própria realidade ao seu redor.
Em um momento de lucidez, ele pensou em Sofia. Sua filha, a razão de sua obsessão, a luz em sua escuridão. Mas a imagem dela se desfez, substituída por uma visão distorcida, uma presa, um alimento. O terror o invadiu. Ele não podia mais protegê-la. Ele era a ameaça. Ele era o monstro. E a única forma de protegê-la era se afastar, se esconder, se perder nas sombras, antes que a besta dentro dele a encontrasse. A mente de Ricardo, agora um campo de batalha entre a razão e a bestialidade, foi subitamente invadida por uma clareza aterrorizante. Em meio ao caos de seus instintos primários e das visões distorcidas, um fragmento de memória, puro e nítido, emergiu. A lenda da lágrima da floresta e o aviso dos indígenas sobre sua dualidade. O fungo amazônico não era uma cura. Era uma maldição, um parasita que se fundia com o hospedeiro, transformando-o em uma criatura híbrida, um predador. Ele correu para seus registros, para as anotações de sua pesquisa, buscando por qualquer evidência que pudesse refutar essa verdade horripilante. Mas lá estava, em letras miúdas, um detalhe que ele havia ignorado em sua obsessão pela cura. A composição genética do fungo era surpreendentemente similar à de certos organismos simbióticos, capazes de reescrever o DNA do hospedeiro. E, o mais aterrorizante, a doença de Sofia, a doença que ele tanto se esforçara para curar, era, na verdade, uma manifestação inicial dessa transformação, uma fase latente do parasita que ele havia, inadvertidamente, acelerado em si mesmo. O terror o invadiu, um terror muito mais profundo do que qualquer medo que ele já havia sentido. Não era o medo da morte, mas o medo da monstruosidade, o medo de se tornar a própria ameaça que ele tentava combater. Ele havia condenado a si mesmo, e, pior, havia condenado sua filha. A cura que ele tanto buscava havia se tornado a fonte de sua própria perdição. As anomalias em seu corpo, antes vistas como efeitos colaterais temporários, agora eram sinais claros de sua transformação. A pele escamosa, os dentes afiados, os olhos brilhantes. Ele não estava se curando, estava se tornando algo mais, algo que não era humano, algo que não era natural. Ele era um híbrido, uma abominação, um monstro. Ele tentou reverter o processo, buscando por antídotos, por formas de expulsar o parasita de seu corpo. Mas cada tentativa era inútil. O fungo havia se integrado a cada célula, a cada fibra de seu ser. Ele era o fungo, e o fungo era ele. A fusão era completa, irreversível. Em meio ao desespero, uma nova clareza surgiu. Ele não era mais Ricardo Silva, o geneticista. Ele era o predador, o monstro, a criatura que se esconde nas sombras, caçando para satisfazer sua fome. A humanidade que ele tanto prezava havia se desfeito, substituída por uma nova natureza, uma nova forma de existência. Ele era o que mais temia, e não havia escapatória. Ele pensou em Sofia, sua filha, a razão de sua obsessão, a luz em sua escuridão. Mas a imagem dela se desfez, substituída por uma visão distorcida, uma presa, um alimento. O terror o invadiu. Ele não podia mais protegê-la. Ele era a ameaça. Ele era o monstro. E a única forma de protegê-la era se afastar, se esconder, se perder nas sombras, antes que a besta dentro dele a encontrasse. Ele sabia que o tempo estava se esgotando, e que a transformação final estava próxima. A maldição do fungo havia se revelado em toda sua horripilante glória, e ele era sua mais nova vítima. A revelação da maldição do fungo desfez as últimas amarras da sanidade de Ricardo. Ele não era mais um homem, mas uma criatura grotesca, um monstro que se escondia nas sombras, caçando para satisfazer sua fome insaciável. O laboratório, antes seu santuário, tornou-se sua jaula, e o mundo exterior, seu campo de caça. A humanidade, antes sua espécie, agora era sua presa. Ele tentou reverter o processo, buscando por antídotos, por formas de expulsar o parasita de seu corpo. Mas cada tentativa era inútil. O fungo havia se integrado a cada célula, a cada fibra de seu ser. Ele era o fungo, e o fungo era ele. A fusão era completa, irreversível. A cada dia, sua forma se tornava mais distorcida, mais horripilante. Sua pele se cobria de escamas, seus membros se alongavam, suas garras se afiavam. Seus olhos, antes brilhantes de inteligência, agora ardiam com uma fome primal, um desejo insaciável por carne.
Ele começou a caçar. No início, pequenos animais, ratos, insetos. Mas a fome era avassaladora, um grito primal que ecoava em sua mente, forçando-o a buscar presas maiores. Ele se esgueirava pelas ruas escuras de São Paulo, uma sombra furtiva, um predador em busca de sua próxima refeição. As vítimas eram aleatórias, pessoas que se aventuravam sozinhas na noite, que se tornavam presas fáceis para a besta que ele havia se tornado. Os jornais começaram a noticiar os desaparecimentos. A polícia investigava, mas não encontrava pistas. As vítimas simplesmente sumiam, sem deixar rastros. Ricardo, em sua nova forma, era um predador perfeito, adaptado à vida nas sombras, capaz de se mover sem ser detectado, de caçar sem deixar vestígios. Ele se tornou uma lenda urbana, um sussurro nas ruas, o monstro da noite. Em meio à sua caçada implacável, um fragmento de sua antiga vida o assombrava: Sofia. Sua filha, a razão de sua obsessão, a luz em sua escuridão. A imagem dela se desfez, substituída por uma visão distorcida, uma presa, um alimento. O terror o invadiu. Ele não podia mais protegê-la. Ele era a ameaça. Ele era o monstro. E a única forma de protegê-la era se afastar, se esconder, se perder nas sombras, antes que a besta dentro dele a encontrasse. Ele se isolou nas profundezas da floresta, um predador em seu próprio ambiente. Ele construiu um covil, um lugar onde podia se esconder, onde podia se entregar à sua nova natureza. Ele caçava animais selvagens, mas a fome por carne humana persistia, um desejo insaciável que o atormentava. Ele sabia que não podia voltar para a cidade, que não podia arriscar encontrar Sofia. Ele era um monstro, e seu lugar era nas sombras, longe da humanidade que ele havia abandonado. Mas o destino, ou a maldição, tinha outros planos. Um dia, enquanto caçava, ele sentiu um cheiro familiar, um cheiro que o fez parar, que o fez tremer. O cheiro de Sofia. Ela estava na floresta, buscando por ele, buscando por seu pai. O terror o invadiu. Ele não podia permitir que ela o encontrasse, que ela visse o monstro que ele havia se tornado. Ele precisava fugir, se esconder, se perder nas sombras, antes que a besta dentro dele a encontrasse. Mas a fome era avassaladora, e a presença de Sofia era um convite irresistível para a besta que ele havia se tornado. A caçada havia começado, e a presa era sua própria filha. A floresta, antes um refúgio, tornou-se o palco de uma caçada macabra. Ricardo, agora uma criatura grotesca, sentiu o cheiro de Sofia, um aroma familiar que despertou tanto a fome quanto um resquício de sua humanidade. Ele sabia que não podia permitir que ela o encontrasse, que ela visse o monstro que ele havia se tornado. Mas a fome era avassaladora, e a presença de Sofia era um convite irresistível para a besta que ele havia se tornado. Sofia, por sua vez, não era mais a menina frágil que Ricardo tentará salvar. A doença degenerativa, que ele havia inadvertidamente acelerado, havia transformado-a também. Sua pele, antes pálida, agora exibia veias esverdeadas pulsantes, seus olhos brilhavam com uma intensidade sobrenatural, e seus movimentos, antes limitados, eram agora ágeis e furtivos. Ela era uma caçadora, impulsionada por uma fome que Ricardo reconhecia, uma fome que ela havia herdado dele. Ela não estava buscando seu pai, estava buscando a fonte de sua própria transformação, a fonte de sua própria fome. O confronto foi inevitável. Ricardo, escondido nas sombras, observava Sofia se aproximar, seus sentidos aguçados pela fome e pelo instinto de sobrevivência. Ele viu a transformação nela, a mesma que o havia consumido. Um misto de horror e orgulho o invadiu. Sua filha, sua pequena Sofia, havia se tornado algo tão terrível quanto ele. Eles se encontraram em uma clareira, sob a luz pálida da lua. Não houve palavras, apenas um rosnado primal de Ricardo e um brilho faminto nos olhos de Sofia. A batalha foi brutal, um embate de feras, onde a humanidade havia sido completamente abandonada. Garras contra garras, dentes contra dentes, em um balé macabro de sobrevivência. Ricardo, em sua forma monstruosa, era forte, mas Sofia, com sua agilidade e sua fome recém-descoberta, era implacável. Ricardo sentiu a dor, a mesma dor que ele havia infligido em suas vítimas. Ele viu o reflexo de sua própria monstruosidade nos olhos de Sofia, e, por um breve momento,
a humanidade que ele havia perdido ressurgiu, um grito silencioso de desespero. Mas era tarde demais. Sofia, impulsionada por sua fome insaciável, desferiu o golpe final, e Ricardo caiu, seu corpo se contorcendo em uma última agonia. Sofia, agora a única predadora na floresta, sentiu uma estranha satisfação. A fome havia sido saciada, mas apenas temporariamente. Ela sabia que a maldição do fungo era um ciclo eterno, uma fome que nunca seria completamente satisfeita. Ela era a nova rainha da floresta, um monstro em seu próprio reino, com a humanidade como sua presa. A história termina com Sofia, em sua própria forma híbrida, se esgueirando pelas sombras da floresta, seus olhos brilhando com uma fome insaciável. A humanidade é a presa, e a floresta é o novo reino dos monstros. O ciclo continua, um horror eterno, onde a busca por uma cura se revelou uma maldição, e a linha entre o humano e o monstro se desfez para sempre. E, nas profundezas da floresta, o fungo amazônico continua a crescer, esperando por sua próxima vítima, por sua próxima transformação, por sua próxima maldição.